Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando para colocar no meu canal no YouTube e até então eu vinha fazendo podcast, que é só áudio e recebi algumas pessoas falando se podia ter alguma coisa de imagem e tal, que eu acharia mais interessante de ver. Então eu tô começando aqui com esse primeiro vídeo, estamos no final de agosto de 2020 e vamos para o primeiro tema aqui. Sempre eu vou pôr nesse canal do YouTube alguma coisa voltada com cerveja, conteúdo cervejeiro. Seja no caso do vídeo de hoje, é um vídeo de opinião pessoal, mas também pretendo falar de assunto técnico. Algumas coisas vão estar junto com o podcast, como é o caso desse vídeo. Ele vai estar aqui no YouTube e também no podcast Blitzkrieg Hop, mas alguma coisa vai ser conteúdo voltado só para o YouTube com imagem e alguns outros só para o podcast. Então espero que vocês acompanhem e gostem. Se você achar interessante, faz a inscrição no canal para receber quando tiver os próximos vídeos. A ideia é fazer a cada 15 dias, mas se você se inscrever aí fica mais fácil para receber as novidades que vai aparecendo aqui no canal. Valeu! Durante esses quase 3 meses fazendo o podcast Blitzkrieg Hop, eu sempre pedi pro pessoal, pô, manda aí sua opinião, sugere tema, fala aí o que você quer que eu fale, né? E sem dúvida nenhuma, o tema que mais pediram para eu falar foi sobre o mercado de cerveja do Brasil. E eu fiquei sempre meio assim, puta, como que eu vou falar do mercado? Às vezes o que eu penso sobre o mercado é bem diferente do que normalmente o senso comum que está acontecendo no dia a dia, que eu escuto às vezes o pessoal comentando. Então, puta, como que eu vou falar? Vou ter que ficar medindo minhas palavras, tal, para não falar nada que seja desconfortável para alguém, ou mesmo que não represente o que é na realidade. E daí eu pensei bastante e vou começar a fazer uns episódios falando de opinião pessoal. Lógico, quando a gente fala de opinião pessoal, a gente está naquele limiar de cometer alguma injustiça com o que está falando, mas também não deixa de ser uma opinião pessoal que não reflete, na verdade, o que talvez a maioria pense, ou talvez seja o que a maioria pensa, eu não sei também. Mas não tem como se dar opinião pessoal sem generalizar, porque quando você vai falar alguma coisa sobre o mercado de cerveja, você vai acabar generalizando. Então eu vou tentar falar um pouco hoje. Eu escolhi um tema específico sobre o mercado de cerveja. Eu acho que sobre o mercado de cerveja tem muita coisa para ser falada, mas hoje eu escolhi um tema, como vocês puderam perceber no título já do episódio. O mercado cervejeiro é inclusivo. A gente permite que todas as pessoas consumam nossos produtos, sejam bem-vindos aos nossos eventos. É um tema mundialmente que está na moda, ainda bem, a gente tem que ter inclusão de todos, né? E como que está o nosso mercado de cerveja? Então eu pretendo falar um pouco sobre o que eu penso da inclusão no mercado cervejeiro do Brasil. Vamos lá. Já falo logo de começo. Não, a cerveja artesanal no Brasil, ela não é inclusiva. Calma, se tiver paciência, fica até o final, eu vou tentar explicar por que eu penso isso. Não abandone logo no começo. Eu acho que já começa pela palavra artesanal. Eu acho que a palavra artesanal cria uma barreira para o consumidor. Numa sexta-feira à noite, às vezes seu amigo quer sentar num bar e tomar só uma cervejinha gelada com o colega, desestressar, e não uma cerveja artesanal. Então eu acho que eu não gosto da palavra artesanal, mas se vocês olharem os rótulos da minha cerveja, eles vão estar escritos cerveja artesanal. Eu muitas vezes falo que eu faço cerveja artesanal, apesar de eu não gostar da palavra artesanal. Eu não vejo uma forma mais simples de nos diferenciar da grande produção como uma frase. Lógico, a gente poderia explicar muitas diferenças nossas numa grande produção para falar o que é artesanal. Mas ali no rótulo a gente precisa ser rápido. Tem hora que você tem que duas palavras, uma frase, pegar o consumidor para entender o que você está fazendo.
E daí a gente acaba recorrendo à palavra artesanal. Mas eu acho que ela é a primeira barreira da exclusão do mercado de cerveja. A outra coisa, nos últimos anos, a gente fez com que o que seria a exceção se tornasse uma regra. Então, o nosso mercado de cerveja artesanal, na maioria dos lançamentos, das novidades que vem acontecendo, são cervejas extremas, cervejas caras, cervejas que levam outros ingredientes que não é do normal, entre aspas, do consumidor tomar no dia a dia. O que se fosse uma exceção é legal, isso aí representa criatividade, representa uma nova opção de produto para o consumidor, mas no mundo inteiro o que se bebe é a cerveja clara, leve, fácil de beber e refrescante. O estilo de cerveja mais famoso no mundo das cervejas artesanais é o estilo IPA, Indian Pale Ale, principalmente de origem americana. O que é legal, eu considero a IPA uma cerveja refrescante, fácil de beber quando ela é bem feita, bem elaborada. Claro, o cara que está tomando um litrão de cerveja comercial, a IPA vai ser um abismo enorme. Mas para quem já bebe, eu acho que encaixa nisso. O mercado de cerveja americano cresceu vendendo Session IPA, Pale Ale, Indian Pale Ale. São essas cervejas mais lupuladas, com uma complexidade um pouco maior. Mas talvez esse não seja a melhor porta de entrada da gente buscar aquele 99% do consumidor que está tomando cerveja de litrão no bar da esquina. Sim, eu acredito que esse é o caminho. Eu acredito que buscar esse consumidor que toma a grande cervejaria, aquele produto barato que quase nem parece cerveja, eu acho que ele é o potencial cliente nosso, esse cara que vai fazer o nosso mercado crescer. E não vai ser com uma Imperial Stout maturada no barril de Umburana, ou uma Sour com fruta da Amazônia. Tudo isso é muito legal, a gente está introduzindo alguma coisa da nossa cultura para os estilos de cerveja. Mas não dá para todo lançamento ser isso. Não dá para todo lançamento ser milkshake e IPA. E, sensacional uma cerveja dessa. Mas não pro leigo tomar, pro cara que a gente quer que venha pro mercado nosso. Imagina só o cara tomando uma cerveja dessas das grandes marcas que tem no Brasil e eu ofereço para ele a minha cerveja defumada, a Bamberg Rausch Beer, uma cerveja que já ganhou prêmio no mundo inteiro, talvez a Rausch Beer mais premiada no mundo. Posso contar toda essa história para ele. Será que seria o melhor caminho esse, eu oferecer uma cerveja defumada pro cara? Ele sentir gosto de bacon na cerveja dele? Será que ele não vai pensar, isso é horrível, eu vou voltar para minha cervejinha comum aqui de grande cervejaria? Eu estou pensando para não citar nenhuma marca dessas grandes na hora que eu vou falar isso daí, mas talvez seja legal a gente fazer steps, né? Degrau para o cara ir subindo até atingir numa defumada, numa Imperial Stout, numa Sour, até o paladar dele ir acostumando com essa gama enorme que a gente tem de produtos da cerveja artesanal, de estilos diferentes. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o fator que mais é excludente do mercado de cerveja artesanal é a questão de preço. Voltando um pouco agora, que eu acabei de falar sobre os estilos de cerveja que eu esperava que fossem sazonais ou exceções do nosso dia a dia e se tornaram rotina de lançamento, como cervejas extremas, cervejas com teor alcoólico muito alto, barril de madeira, sour, cerveja ácida. O fator que mais afasta o consumidor do mercado de cerveja artesanal, sem dúvida nenhuma, é o preço da cerveja. Que também é a mesma linha. Na minha opinião, cervejaria pode ter cervejas caras, mas desde que isso seja uma exceção. Não dá para toda a cerveja do cara sair com R$30 a garrafa, sendo que o normal é R$50 uma lata. Pode ser que você, cervejeiro, esteja falando assim, mas tem o custo da matéria-prima, tem o custo de impostos,
Tem, eu faço cerveja, eu sei quanto custa uma matéria-prima, eu sei quanto custa o imposto da cerveja. Então eu posso afirmar com segurança para vocês, não é isso que está fazendo uma cerveja custar 50, 60, 80 reais uma lata. Não é matéria-prima, não é imposto. Isso é uma cultura que a gente tem. No Brasil, em geral, não é uma cultura da cerveja artesanal isso. É uma cultura que a gente tem de querer vender a exclusividade para o cliente. A cerveja é uma bebida popular, meu. A gente bebe cerveja desde que a gente completou a maioridade, a gente toma com os amigos em churrasco. Cerveja, ela tá no mundo inteiro sendo bebida no happy hour. É uma bebida super popular que todas as classes sociais deveriam ou podem beber cerveja. Quando você escolhe um preço alto, escolhe, talvez contando até uma história bonita de matéria-prima, de imposto, de processo de produção, na verdade você está caindo naquela história que eu escuto fazem 15 anos. Eu estou gravando, hoje é agosto de 2020, estou completando 15 anos de trabalho em cervejaria. E desde antes de começar a trabalhar em cervejaria, eu já escutava os especialistas de cerveja comentando comigo. Você não precisa saber o custo da sua cerveja. Você vai lá e põe o preço. Quem quiser pagar, que pague. Quem não quiser, que beba na cerveja comercial no bar. Isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Como que eu vou fazer um produto selecionando o público por preço? Eu sei que é normal, isso faz parte até do marketing de muitas empresas, selecionar por preço. Mas não estamos falando de cerveja, gente. É a mesma coisa, não dá para um hambúrguer custar 30 reais. Tá? O hambúrguer o cara fez com o maior carinho, é uma delícia tal. Mas, pô, não justifica isso. Você está selecionando o seu cliente pelo preço. Não tem história que cole para contar, para justificar uma situação dessa. Então o preço é o que mais afasta o consumidor. Eu acabo no dia a dia escutando isso daí, até um enorme preconceito que vem sendo criado da cerveja artesanal. A cerveja artesanal ela é cara e nem sempre tá boa de se beber, nem sempre a qualidade dela é boa. Isso é um perigo para o nosso mercado. E realmente a cerveja artesanal está cara no Brasil. Ela acaba afastando o consumidor que está entrando no mercado. Ele tem outras opções comerciais já no mercado, com uma qualidade razoável por um preço 10% do valor do que a gente está falando, e que vai fazer o que ele está querendo, que é tomar uma bebida para socializar com os amigos. Então o fator preço é o que mais vem afastando o cliente para entrar no mercado de cerveja artesanal. Sem falar que quando a gente fala de cerveja, você vai sentar num bar e vai ficar tomando com os amigos. Agora, se você for tomar uma cerveja que ela custa 50 reais o pint, 50 reais uma lata, você vai tomar uma, vai passar a noite ali tomando. Então ela acaba, na minha opinião, o preço é o fator principal de excluir os outros 99% que o nosso mercado ainda não atingiu. É claro, nós nunca vamos conseguir competir com as grandes cervejarias em preço, até porque eles pagam menos imposto do que nós. Aí sim é uma questão de imposto. No chopp a gente consegue competir com a grande cervejaria, porque a gente paga a mesma quantidade de imposto do que eles. Já na garrafa não. Eu chego a pagar, dependendo da cervejaria que eu estou comparando, 2, 3 vezes mais impostos do que uma grande cervejaria, do que boa parte dos pequenos também, já que a gente sofreu por ser um dos pioneiros do mercado de cerveja artesanal e acabou sendo enquadrado numa legislação, uma faixa de preço de impostos, de pagar impostos bem mais alto do que a maioria das outras cervejarias. Então nós nunca vamos conseguir competir com preço com uma grande cervejaria. Porém, a gente tem que oferecer produto de entrada. E oferecer produto de entrada não é oferecer um produto com preço barato e ruim, que é o que a gente vem encontrando no mercado muitas vezes como concorrente nosso. Mas o cara tá vendendo o litro do Pilsen dele a R$8. Sim, não dá para tomar o Pilsen do cara.
Não é isso que eu estou falando, porque isso nós vamos espantar também o consumidor que está entrando no mercado, porque o consumidor, o leigo, ele não sabe falar a palavra técnica de flavor, of flavor, mas ele dá a melhor resposta para nós. Eu não gostei disso. Então aí já é um alerta pro cervejeiro, né? Por que que o cara não gostou? Não gostou por gosto pessoal ou porque estava tudo zoado o produto e não é aquilo lá que ele está acostumado a beber? Então o preço ele acaba afastando muito. A gente precisa começar a oferecer para o consumidor produtos de entrada. A gente tem que sair desse nicho de mercado nosso do 1% que não sai nunca. Fazem 15 anos que eu acabei de falar que eu estou no mercado e sempre a gente escutou essa de 1%, no máximo 1%, a gente não consegue sair desse 1%. Né? Então a gente precisa achar uma forma de oferecer produto e trazer mais consumidor para o nosso mercado. E o preço, sem dúvida nenhuma, é a maior barreira que tem para esse consumidor entrar. Quando a gente faz alguma ação na cervejaria, na Bamberg, como é o caso da quarentena agora, que a gente está vendendo chopp super barato, o preço R$10 o litro para pegar no growler, garrafa todas as R$10, todas as garrafas nossas R$10, 600 ml. A gente vê a diferença que faz isso em trazer cliente para a fábrica. E é bonito de você ver o cara bem simples ali do bairro próximo onde a gente está, indo buscar, se interessando, ele começa pela Pilsen, e na hora que você vai ver, o cara tá tomando uma Camila, que é uma Bohemia Pilsen, uma Alt Beer. Então você fala, caramba, isso não tem prêmio melhor pra gente do que você fazer com que esse cara que estava tomando litrão, que estava indo no supermercado e comprando o mais barato que tinha, tá indo lá pegar o seu chopp artesanal. É para isso que eu faço cerveja. Quanto maior a variedade das pessoas que tomarem nossos produtos, mais nosso mercado vai avançar. E esse cara que toma Bamberg hoje que toma qualquer outra marca, a gente não tem consumidor fiel de cerveja artesanal. Hoje ele está tomando Bamberg, mas ele vai chegar em outra marca daqui a pouco. Então a gente está contribuindo para que o mercado cresça. É muito legal a gente ter essa diversidade de cliente para a gente não ficar só nesse nicho nosso. Quando a gente põe todos esses fatores que eu julguei como barreira para entrar, a gente acaba selecionando. E qual que é a crítica que a gente vê hoje do mercado cervejeiro? Eu vou num evento de cerveja, vou num bar de cerveja artesanal, as pessoas se vestem sempre do mesmo jeito, o aspecto visual que você olha das pessoas são as mesmas. Então a gente não tem diversidade, a gente fala para o mesmo nicho de mercado. Por isso que a gente precisa abrir. Eu não toco nesse tema nem por falar de questão social, questão, talvez até de uma coisa mais séria, que seria de algum preconceito, ou alguma coisa assim que já sai da esfera cervejeira e entra para uma esfera cultural do Brasil, né? Não é nem para isso, eu estou falando pensando mais no nosso mercado, meio que um pensamento, pensando alto junto com vocês, ou por que nosso mercado chegou nesse nicho e não consegue sair desse nicho que a gente se encontra há muito tempo. Claro, como eu falei no começo, estou generalizando, é uma caricatura das barreiras do mercado de cerveja. Tem muita cervejaria como nós que faz eventos, que atende um público muito grande de pessoas diferentes, uma diversidade muito grande. E eu foquei por falar na não inclusão também, só dos clientes, porque pelo que eu vejo dentro da cervejaria, as que eu conheço, também não conheço a maioria das cervejarias no Brasil, mas as que eu conheço, elas têm uma diversidade muito grande de raça, de sexo, de opinião dentro da fábrica, em todos os níveis dentro da fábrica, né? É o que acontece com a gente, é o que acontece com as que eu conheço. Então eu acho que a inclusão dentro da nossa fábrica, das que eu conheço, a gente já consegue fazer bem. Lógico, tem campo para avançar nisso? Tem. Mas a gente já consegue ter um avanço bem melhor do que outros setores que a gente vê aqui no Brasil. Não dá para também a gente querer um milagre, uma ilha de tudo perfeito dentro do mercado de cerveja artesanal, sendo que a gente está inserido num mundo e num país onde tem diferenças sociais, tem não inclusão em vários setores.
Então por isso que eu foquei mais no consumidor. Por que a gente não está trazendo todos os consumidores para consumir cerveja artesanal? Qual que é a lição de casa que a gente tem que fazer? E isso, não falo nem que eu estou fazendo certo e outro está fazendo errado, porque se for ver também, todo mundo erra. Se a gente tivesse todo mundo acertando, a gente estaria nadando de braçada já no mercado de cerveja. Mas não, todo mundo está errando um pouquinho e acaba somando e se tornando uma bola de neve e a gente não consegue evoluir, trazendo o consumidor para o mercado de cerveja. Espero um retorno de vocês, ver qual que é a opinião de vocês sobre o mercado de cerveja artesanal, se a gente inclui ou exclui o consumidor. Eu acho que é um debate que é válido não só aqui nesse canal, mas principalmente nos eventos de cerveja, a gente começar a repensar como trazer o leigo para nosso evento. Isso não é uma coisa só do Brasil, não. A cerveja artesanal na Alemanha, eu vejo também essa nova geração de cervejaria artesanal na Alemanha, eu vejo ela também como um produto que exclui bastante consumidor. E hoje eles estão até naquela fase de criticar quem é o consumidor que não entende, entre aspas, o que a cervejaria está fazendo. Na Itália eles melhoraram muito, mas também acaba sendo um mercado que exclui pelo preço, principalmente, porque eles competem com vinho. E é uma competição bem desleal daí com eles, bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E nos Estados Unidos eu vejo uma coisa diferente, principalmente nos grandes eventos. Lá tem evento pequeno também nos Estados Unidos, que acaba sendo eventos que excluem bastante consumidor. Mas em evento grande, como o Great American Beer Festival, acho que passa lá 15, 20 mil pessoas por dia, você vê o público leigo consumindo cerveja artesanal. O caminho é esse. Vamos tentar, o que o americano está fazendo para trazer o consumidor, para eles terem 20% de mercado e a gente ter só 1%. Não acredito que seja essa coisa tão simples, como normalmente a gente fala, o consumidor culturalmente, o brasileiro não está acostumado. Não vamos pôr a culpa no consumidor, não. Vamos olhar para dentro das nossas fábricas, o que a gente está fazendo. Espero que esses episódios de opinião não se torne uma coisa tão chata, ou não sei se eu posso falar essa palavra, cagação de regras, mas deem um retorno para mim, fale o que vocês acharam e daí sugira um tema e opinem nesse episódio. Se achou legal, se quer estar acompanhando mais episódios como esse, para quem está seguindo no YouTube, se inscreve no canal. Estou falando pelo canal da Alexandre Bazo, B-A-Z-Z-O. E para quem está escutando no podcast Blitzkrieg Hop, compartilha com os amigos e vai dando retorno do que vocês estão achando. É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem ficado escutando até agora. A gente está com uma loja online, onde agora vocês podem comprar todos os produtos nossos. Vocês podem encontrar o link aí na descrição desse episódio. E a gente entrega para todo o Brasil. É isso aí, mandem seu retorno, o que vocês estão achando. Valeu, brigadão!